capítulo 6, vamos ler aqui os últimos versículos, a partir do versículo 11 em diante. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, a ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Bem, queridos, aqui como conclusão dessa carta, eu quero lembrar aos irmãos aqui 3 pontos importantes aos quais Paulo faz menção nesses últimos versículos aqui. Ele fala acerca da lei. Os irmãos virem aqui, perceberem no capítulo 13, os irmãos podem perceber. Paulo diz que nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Então, aqui está o problema da lei, enquanto objeto de estudo, de observação, de explicação por parte do apóstolo Paulo. Segundo, ele vai associar a guarda da lei também a marca da circuncisão. É o segundo ponto que eu quero ressaltar, que está aqui, os irmãos poderão ver também, no versículo 12, quando diz que todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E o terceiro ponto eu quero colocar aqui como sendo exatamente este do versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Nós temos aqui 3 pontos que eu acredito que se trata do cerne de toda essa carta. Interessante como que o apóstolo Paulo, em tão poucos versículos finais, ele consegue condensar todo o pensamento e todo o espírito desta epístola nesses 3 itens, nesses 3 pontos, que é exatamente a lei, a circuncisão e o que ele chama aqui as marcas de Cristo. É o que ele vai chamar aqui espiritualmente no versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, vamos pensar um pouco, em forma de conclusão dessa carta, esses 3 pontos: a lei, a circuncisão e as marcas de Cristo, que o apóstolo Paulo diz trazer no seu corpo, como forma de estar crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. A questão da lei é uma questão talvez muito difícil para muitos entenderem a sua pouca importância ou nenhuma importância na vida cristã. É certo que a lei ela tem uma importância em si mesma, porque a própria Escritura no Novo Testamento vai nos ensinar que a lei foi dada para conter as transgressões. Ou seja, uma das funções da lei é a contenção das transgressões, uma vez que ela impõe, de certo modo, alguma, como podemos colocar, ela impõe de modo coercitivo uma obrigação sob a ameaça de se ter um resultado, se ter uma... Como é a palavra que eu posso usar? De ter uma penalidade. Então, assim, dentre as funções da lei, de uma maneira geral, uma delas é conter a transgressão. Alguém diria, pastor, mas isso não seria bom? Porque se a lei, de certo modo, ela contém a transgressão, então ela deve ser uma coisa boa e deve ser útil, deve ser utilizada. É o problema, e os irmãos vão observar isso, inclusive, se os irmãos voltarem um pouquinho só para a gente poder refletir essa questão, quando o apóstolo Paulo mostra no capítulo 5 o fruto do Espírito, ele vai dizer uma frase no finalzinho bem intrigante. Ele diz assim no 22 e 23, olha: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ponto. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, a pessoa que alcança essa maturidade, que alcança essa consciência formada, que é exatamente a presença do Espírito no homem, quando o homem consegue
vencer os obstáculos que o impedem de tocar a razão, de tocar o Logos, de tocar o Espírito de Deus no homem. Eu digo isso porque a carne é o primeiro obstáculo, e depois nós temos a própria alma, que é um outro obstáculo, até que o homem consiga alcançar um nível de consciência, de compreensão da verdade de quem é Deus, de quem é o homem e de quem é Deus no homem.